Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Betinha e hoje a gente vai falar sobre improviso, mitos e verdades. Se você tá assistindo esse vídeo aqui no replay, toca aqui na tela para você ver o vídeo completo, tá bom? E seguimos aí, seguimos hoje, segundona. Eu tô me propondo a fazer todas as semanas uma live na segunda-feira às 20h22, porque nós estamos no ano de 2022 e queremos que esse ano seja o melhor ano de nossas vidas, não? Eu quero, pelo menos. Então, meus amores, hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês me perguntam direto vocês me perguntam coisas sobre improviso, treinos de improviso, isso é verdade no improviso, isso é mentira no improviso. Então eu peguei algumas coisinhas pra gente discutir a respeito, né? Lembrando que eu não sou a dona da verdade, nem sei de tudo, mas eu peguei uns temas bem legais, assim, que eu gosto bastante, porque o nosso propósito aqui é eu ajudar você a ser um palhaço que leva alegria, né não? Mesmo sendo tímido, quietinho, retraído e tendo medo. Medo de criança, medo de outros palhaços, medo de atuar, medo de público, medo de palco, medo de tudo, né não? Mas seguimos aí falando então sobre o improviso. Olha só, galera. Primeiro, a gente precisa entender o que é improvisar, certo? Segundo o dicionário, aí, o pai dos burros, o pai de todos, é algo que você faz sem preparo, de repente e súbito. Para nós aqui, palhaços, na palhaçaria, no teatro, no circo e tudo mais, existe aí um mito e uma verdade. Olha só. Já de cara, hein? Já na definição do negócio. O mito é que improvisar é algo sem preparo. Isso é um mito, tá, gente? Olha, improvisar, você não tem como improvisar sem ter uma preparação, sabe? Sem você ter um estudo, sem você ter um treino sobre isso, né? Mas existe aí uma verdade, porque é algo que acontece de repente, algo que acontece de súbito. Né? Assim, aconteceu agora e você tem uma resposta imediata para aquilo. Então já existe uma verdade, né? Ou seja, o improvisar é uma capacidade que a gente adquire, né? Dentro dos parâmetros no qual a gente está ali inserido, ou seja, improvisar na música, você está dentro dos parâmetros da música, improvisar no teatro, você está dentro de alguns parâmetros do teatro, na arte do palhaço também, você está carregando ali aquela figura, né, do palhaço, então existe ali alguns parâmetros. Mas é uma criação de algo novo. Uma composição através daquilo que você já tem em você, que você já sabe, que você já é treinado, né? Que você já tá ali estudando há algum tempo. Então, a partir daquilo ali, você cria, você compõe algo novo, tá ok? Então, acontece de repente. Sim, acontece de súbito. Sim, principalmente quando você está numa situação nova e desafiadora. Acontece de você, de súbito ali, criou uma cena nova, criou um traquejo novo, criou uma linguagem nova, criou uma expressão nova, uma composição nova, tá? Então é isso que é improvisar. Vamos pensar então quais seriam as vantagens de você, como palhaço, desenvolver aí a sua habilidade de improvisar. Quando você trabalha o improviso, quando você treina improviso, quando você tá aí, né, exposto ao desafio de improvisar, você acaba adquirindo uma agilidade de resposta maior. Ou seja, quando você tá lá naquela situação, né, você tá lá naquela situação onde você é desafiado ali, onde você tem que dar uma resposta imediata, não é? De pronto surgem coisas novas. De pronto você vai adquirindo com o tempo essa agilidade aí de resposta e tudo mais, tá bom? Com o tempo também você vai adquirir o quê? Segurança. Você vai adquirir
autoconfiança. Você vai ser capaz, né? Ou ter menos medo de atuar em qualquer lugar, de ir para um espaço novo, de encarar um desafio novo, não é? Porque você está adquirindo aí esta tua habilidade de criar instantaneamente. Eu tenho aqui, neste momento, um resquício de tosse. Então, qual é, então, uma outra vantagem de você trabalhar improviso, de você entender mais sobre improviso, de você se desafiar a improvisar mais? Você acaba adquirindo uma habilidade de ser mais engraçado. Por quê? Porque à medida do momento, à medida que você se desenvolve para ter uma resposta rápida, ou para ter uma expressividade rápida, ou para desenvolver uma ação de forma mais rápida, o seu público entende como participante da ação. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai rir de você, porque você é muito ágil, você é muito rápido, você tem sempre uma tirada, não é mesmo? Então você acaba sendo mais engraçado. Então uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam também, Betinha, eu quero ser um palhaço, mas eu sou tão sem gracinha, nossa, não. Então, a habilidade do improviso, de improvisar, pode te ajudar a ser um palhaço mais engraçado, tá bom? A ter uma agilidade de resposta melhor, tá? O improviso também pode te ajudar a ter mais facilidade em lidar com a novidade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você está numa cena, né? E aí acontece algo inesperado, algo novo, uma pessoa da plateia tem uma risada super engraçada, tem uma risada super extravagante, acontece algo novo, e aí, de repente, você tem ali essa destreza, essa segurança de dar uma resposta imediata e de lidar com aquela novidade, né? E se não for uma coisa boa, se não for uma risada, né? E se a pessoa lá do fundo soltar um palavrão? Você tem a habilidade ali de lidar com aquela novidade de forma rápida, instantânea, não é mesmo? Então é muito bom treinar improviso. Cria também uma empatia com o seu público, por quê? Porque à medida do possível, né, que vão acontecendo as cenas, que você vai deslanchando ali o seu trabalho, você acaba colocando esse público, como eu dei o exemplo da risada, você acaba colocando essa risada dentro da cena. Então o público, ele começa a se sentir mais pertencente, não é mesmo? Então você acaba trazendo as pessoas mais próximo ali de você, e isso traz uma proximidade, isso cria a relação que a gente fala do palhaço. Isso é muito importante, gente, isso é muito bacana, tá? Outra vantagem é que todas as suas experiências da sua vida, escuta o que eu tô falando, todas as experiências da sua vida podem ser aproveitadas dentro do improviso. É isso mesmo, você pode pegar as suas experiências de vida, todas, e colocar ali. Então isso é uma vantagem muito grande, e a pessoa não vai saber, ou vai saber, que aquilo é verdade ou não, depende da proximidade que ela tem com você, do que seu público acredita que é verdade ou não, do que você faz o jogo cênico, o jogo cômico ali ou não, entendeu? Então, aquilo pode trazer o seu público bem para pertinho de você, e você pode usar, além disso, as suas experiências ali em cena. Traz muito comprometimento entre você e o seu público, e traz aquela sensação de que, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Não sei muito bem. Outra coisa maravilhosa que o improviso traz para você. O improviso ajuda você a aumentar o seu repertório. Isso mesmo. Quando você começa a fazer uma associação rápida de várias coisas, de várias, né, eventualidades que acontecem, ou de vários momentos, ou de várias formas de falar, de várias formas corpóreas. Cara,
isso te ajuda muito a aumentar seu repertório e a criar números mais interessantes, tá bom? Então vamos lá. Quais então, Betinha, que são as desvantagens de não utilizar do improviso? Quando você não utiliza quando você utiliza do improviso, você não tem um script. Então você pode, às vezes, ficar meio perdido ali na cena, naquele momento, né? Se você não tem um script mesmo. Dá um certo medinho, porque ali você não tem nenhuma segurança do que vai acontecer. Quando você está improvisando, você não tem segurança do que vai vir. Seja o que Deus quiser e o que vier, não? Então, dá mesmo um medinho, mas fica tranquilo, porque se você se preparar constantemente, você vai conseguir e vai sempre estar evoluindo. E olha, no final dessa live eu vou dar uma dica de lugar para você treinar improviso e de uma técnica de improviso que eu utilizo e que me dá assim milhões de possibilidades de treinar. E olha, é uma técnica que você pode treinar até sozinha, hein? Até sozinha aí na sua casa. Nossa, todo dia hoje eu vou treinar palhaçaria, vou lá, pego a minha caixa de balangandã, que eu vou explicar o que é aqui até o final da live, e treino aí o meu improviso, tá bom? Outra desvantagem, então, de você não treinar o improviso aí, é que pode, ou quando você está lá no meio da cena, pode te dar um bug, pode te dar um branco. Você perdeu o que é que você tem que fazer na cena. E aí, e agora? E agora, José, que a festa acabou. O que você vai fazer? Então, quando você tem essa facilidade, essa habilidade de treinar improviso, você pode, naquele momento que te der ali sumiu, o texto sumiu, você pode improvisar alguma coisa ali na cena, pode dar uma escapadela, tá bom? Quando você está improvisando também, existe uma desvantagem, porque você se expõe mais, né? Por mais que você já tenha um treino, por mais que você treine com uma certa frequência, ali na cena do improviso, ali no momento, né? Você tá um pouco mais exposto. Você traz para a cena algumas bagagens já suas, como eu falei, algumas experiências, e você pode acabar se expondo um pouco mais, tá bom? Mas vale a pena. Confesso que vale a pena. Quando você tá lá no meio da cena de improviso também, você não tem pra onde correr. Ou faz, entendeu? Quando você está lá na cena e é pra improvisar, ou que você tá treinando improviso, ou é. Não existe uma possibilidade de não ser, tá bom? Não existe a possibilidade do não. Lá é jogo do sim mesmo. Lá é sim para tudo que vier. Depois que vier para você, você pode mudar a cena, mas enquanto vem, ela tem que ser aceita e você ali tem que... Não tem para onde correr, tá? Respirar, respire e vai. Uma outra desvantagem aí de você treinar improviso é que, eu não sei bem se é uma desvantagem, hein? Mas quanto mais você treina, mais você tem que treinar. Gente, isso é uma verdade, assim, universal para quem treina o improviso, tá? Quanto mais você treina, mais você tem que treinar, porque mais ideias vêm, mais possibilidades de jogo vêm, mais gana até você fica ali de fazer coisas novas, de experimentar coisas novas, então... E aí você acaba chegando em certos níveis, né? Eu tô bom de improvisar nisso, eu tô bom de improvisar naquilo. Então sempre tem ali um degrau para ser transposto, tá bom? Já falei da autoexposição. Você tem que se expor mais quando você tá na cena treinando improviso, né? Porque às vezes não tem script. Então você tem que se jogar ali, tá ok? Pode ter script? Pode ter script, mas não necessariamente tem, tá bom? Existem cenas, sim, que tem alguns... na verdade, são jogos cênicos, né? Que aí tem algumas regras, tem alguns princípios, e aí você
joga em cima desses princípios. Então, existe um certo script quando a gente está falando de jogos cênicos. Mas quando você treina improvisação, por exemplo, para estar lidando com o público diretamente, em recepção de eventos, para ter sacadas mais ágeis, então você ali, não necessariamente você tem script, tá? Você tá ali e você segue o barco, tá bom? Então vamos lá, vamos falar mais um pouco sobre esses mitos e verdades e mitos. Quando você treina improviso, você tem que ser criativo? Olha só, isso é uma coisa que me perguntam muito. Não, Betinha, eu não gosto de treinar improviso porque eu não sou criativo. Gente, tanto a arte de improvisar quanto a criatividade são duas questões, são duas habilidades que você desenvolve. Você não necessariamente precisa nascer o bicho mais habilidoso do universo para criar coisas novas o tempo inteiro, tá? A criatividade, ela é uma habilidade treinável mesmo, tá bom? Betinha, e daí? Como é que eu treino esse negócio, então? Como é que você treina a sua habilidade de ser criativo? Você precisa... Anota. Pega o papel e caneta e anota. Você precisa começar a associar ideias. Por isso que é tão importante, por isso que eu bato tanto na tecla, você precisa sair desse seu mundinho e conhecer coisas novas. Precisa viajar, precisa ler outros livros que de repente você olha assim, não vou gostar disso, né? Mas é importante para você conhecer outros universos, outros mundos. Precisa assistir outros filmes, precisa assistir documentários diferentes do que você costuma, né, assistir. Precisa ir a lugares diferentes, precisa estar com pessoas diferentes, para conhecer outros universos, para conhecer outras coisas, para aprender a associar outras coisas, tá bom? Então isso é uma habilidade e é treinável. Tanto a habilidade de improvisar, quanto a habilidade de criar. Muito parecida as duas, ok? Por quê? Porque as duas são composições que nascem instantaneamente, assim. Você começa a associar ideias, começa a ser mais criativo, começa a ver coisas diferentes, começa a juntar ideias de um lado e do outro, e acaba criando mais, e acaba colocando isso em ação, que é o ato de improvisar, tá bom? Então é uma verdade, tem que ser criativo, mas não necessariamente precisa nascer. Nasci criativo, agora eu sei improvisar. Não nasci criativo, agora não sei improvisar. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Outro ponto. No improviso, não precisa de treino. Já que ele é uma coisa que acontece de repente, de súbito, eu não tenho que treinar. Gente, isso é um mito dos mais esquisitos. Veja bem, meus amores, como que se adquire, Conta aqui pra mim, conta aqui nos comentários pra mim. Como que se adquire uma capacidade de fazer uma composição de coisas no ato sem treino? E aqui, nessa minha frase, já tem uma ideia de um treino, de um possível treino para você treinar aí o seu improviso. Nessa minha fala. Uma composição, né, de coisas, de ideias, de fatos que acontecem de repente. Isso que é improvisar. Como que eu consigo isso sem treinar? Eu não consigo verificar isso. Vocês conseguem? Conta aí pra mim se vocês conseguem. Porque eu não consigo. Eu nem vislumbro uma possibilidade dessa, né? Nem que seja sentar ali na frente do papel, de uma caneta, começar a jogar um monte de ideias e depois começar a fazer com que elas casem uma com a outra ali, associar essa ideia com a outra, aquela outra ideia com a outra, né? Isso é a capacidade de improviso. Então, não tem como você fazer isso sem treinar, tá bom? Esse é um outro mito, tem que treinar.
O improviso, olha um outro mito, gente, esse é muito, muito bom mesmo. Olha só. O improviso permite a gente acertar sempre, porque qualquer coisa que eu fizer, dá certo. O que vocês acham? Isso também é um mito. Olha só. Nem sempre que você vai chegar ali e conseguir associar as ideias e elas vão dar certo. Nem sempre. Talvez vai dar ruim, entendeu? Mas a vantagem do palhaço é que se der ruim, dá bom. Nem sempre. Mas tudo é um teste, né? No palhaço ali, na palhaçaria, quando você tá ali elaborando suas cenas e treinando seus números, tudo é teste. Então, é possível sim você fazer alguma coisa, você associar uma ideia, por exemplo, compor uma cena, por exemplo, compor uma cena associando copo descartável com viagem intergaláctica. Você cria ali uma cena onde todos os copos descartáveis do mundo juntos formam a sua nave para sua viagem intergaláctica. Ou o seu palhaço cria uma viagem, ou cria uma nave para viajar aí com copos descartáveis. Tudo isso é uma possibilidade de cena. Agora, da onde que eu tirei isso? Da minha criatividade, talvez, né? De repente ali, ou da minha experiência no improviso. E a minha experiência no improviso vem de eu testar isso para ver se vai dar certo. Será que eu em cena consigo realmente criar uma nave intergaláctica que vai para outros lugares do universo com copos descartáveis? Né? E consiga passar isso como verdade? Então, sim, é um mito, porque você não vai conseguir acertar sempre ao treinar aí o improviso, tá bom? Outra questão que me trazem muito e que eu quero trazer aqui para vocês para saber se é mito ou verdade, pra gente discutir sobre e saber se isso é mito ou verdade. Olha só. Através do improviso, você consegue desapegar da necessidade de acertar sempre. O que vocês acham? Gente, isso é uma verdade. Olha só. Quando você começa a treinar com frequência as técnicas de improviso, e eu vou ensinar para vocês aqui. Até o final dessa live eu vou ensinar para vocês uma técnica que eu utilizo para improvisar e que você pode treinar sozinho no improviso até, tá? Olha só. Quando você começa a treinar o improviso, você começa a se desprender dessa necessidade de acertar sempre, de fazer a piada e a pessoa rir, de fazer o jogo e ele dar certo, né? De entrar em cena e conseguir de imediato ali criar a relação com a plateia. Então, quando você começa a treinar assim com uma certa frequência, quando você pega essa agilidade, essa habilidade de estar sempre treinando, você acaba se desapegando dessa necessidade de acertar, com certeza, tá bom? Agora vem a questão que vocês mais, disparado, campeã, que vocês mais me perguntam sobre a questão do improviso. Ou que vocês mais reclamam, ou que vocês mais colocam como objeção aí, né? Sobre essa questão de improvisar, de treinar improviso. Eu não gosto de treinar improviso. A fala de vocês essa, hein? Eu não gosto de treinar improviso, Betinha, porque é muito difícil. É muito difícil. Nossa, não gosto, não quero isso pra minha carreira. Já ouvi isso. Gente, treinar improviso é muito difícil, Não é. Tem técnicas de improviso para iniciante. Assim, ó, de passinho em passinho, de pouquinho em pouquinho, tá? Não é tão difícil assim. Agora, temos uma verdade. É trabalhoso.
tá bom? Exige um trabalho constante, exige um empenho constante, exige você estar ali, de preferência todo dia, no dia a dia, treinando. Ah, Betinha, já não quero, porque eu não tenho tempo de treinar todo dia. Mas a minha técnica de treino de improviso, ela dá pra você fazer todo dia. Ela dá pra você fazer enquanto você trabalha, seja lá com o que for que você trabalhe, hein? Dá pra você fazer. Dá pra você treinar todos os dias, 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Dá sim. E é muito tranquilinho, tá bom? Mas é difícil? Não. Talvez você esteja pegando técnicas de improviso muito avançadas para você, né? Tenta começar de uma forma mais simples. Tenta começar do começo, tá? E depois, quando você chegar no nível que tem uma agilidade de pensamento boa, né? Que sabe que tem uma segurança um pouco maior, que sabe lidar um pouco melhor com a novidade, né? Com o novo, com o inesperado. Depois, quando você estiver lá para frente, um pouquinho mais avançado, aí sim, aí você começa a pegar umas técnicas mais difíceis, vamos dizer assim. Mas até lá você pode começar do básico mesmo, tá? Então vamos lá. O ouro dessa live hoje, o que eu quero deixar assim para vocês como a cerejinha do bolo, vamos dizer assim, é que a palhadica do momento. Gente, os melhores lugares para você treinar improviso é aonde tem muita gente, sabe? Não é no palco, não é na sua casa, não, é onde tem muita gente, ou seja, rua, evento aberto, feira livre, recepção de evento. Às vezes você vai fazer recepção de evento. O que é recepção de evento? São aquelas pessoas, né, aqueles artistas que ficam ali na porta dos eventos e tem que lidar com muita gente. Quando você é palhaço e fica ali fazendo recepção de evento, você tem que ter uma certa habilidade de comunicação, de estar ali falando com o cara que tá aqui do seu lado e com o cara que tá ali mais à frente, que tá chegando, com o bigodão que tá vindo lá atrás, né? Com a careca que tá aproximando, com a bonitona. Entendeu? Então você tem que ter essa habilidade de estar aqui, tá lá, tá aqui, tá lá. E nesses lugares você lida com o inesperado o tempo todo. Você lida com a reação das pessoas com a sua imagem. Você lida com a ação das pessoas tentando chamar a sua atenção para que você dê uma resposta. Então, esses lugares, assim, são lugares que eu não deixo nunca de fazer atuações. Sempre que possível, eu pego alguma atuação em lugares assim, né? Eu vou para uma feira de palhaça, eu faço uma recepção de evento, porque são lugares que ajudam demais o seu desenvolvimento e o seu improviso, né? A sua instantaneidade, tá? Outra paradica das melhores do universo. Olha só, gente. Um dia me perguntaram por que eu falo assim. Gente, eu falo assim mesmo, tá? Todos os dias eu falo assim, a melhor do universo, porque eu sou do Goiás, e aqui a gente fala assim, tá bom? Olha só. A dica pra você treinar a improvisação é você criar aí na sua casa, no seu espaço, uma caixa de balangandã. O que é esse negócio de caixa de balangandã, Betinha? A caixa de balangandã é uma caixa, né? A minha caixa hoje, ela é fechada pra não me empoeirar as coisas, sabe? Porque sou eu que tenho que limpar depois, então ela é fechada, mas pode ser uma caixa de papelão, gente, pode ser. Onde você vai juntar balangandã. O que é balangandã? Objeto quebrado, fone que não funciona mais, brinquedo, né? Brinquedos pequenos, assim. Por exemplo, na minha caixa de balangandã tem chapeuzinho, tem pintinho, aqueles pintinhos de pelúcia, assim. Tem chocalho, tem pandeirinho, tem fone quebrado, tem colher quebrada, panelinha.
Tem objetos de criança, tem objetos de gente grande, tem sapato, um sapato, assim, só um pé de sapato. Então, na minha caixa de balangandã, tem um punhado de balangandã, tá? Tem coisa quebrada, cone, tem coisas diversas. Às vezes, eu me desfaço de algumas coisas e coloco outras novas. Às vezes, eu deixo lá alguns objetos que eu tenho mais valor sentimental. Para que serve uma caixa de balangandã? O que eu faço com isso? Você vai, todos os dias, no seu treino ali, pegar um balangandã, vou pegar um exemplo aqui de uma fita crepe, e vai fazer uma cena com essa fita crepe. Só que, acho que tá fácil. Sim, uma cena, gente, não precisa ter 50 minutos, 10 minutos, 5 minutos, tá? Uma cena precisa ter início, meio e fim. Uma problemática que você vai resolver com essa fita. Ou seja, vamos supor que ela seja uma fita mesmo, na minha cena. E eu preciso pregar alguma coisa aqui na minha roupa, ou eu preciso tapar um buraquinho que tem aqui na minha roupa. E eu acabo colocando a fita e acabo me embolando toda na fita. E no final da cena eu tô toda pregada e o buraco continua aberto. Isso é uma cena que eu crio com a fita crepe. Posso criar fita crepe sendo fita crepe, ela estando na minha caixa de balangandã? Posso. Posso criar outra cena, esta fita crepe, sendo qualquer outra coisa, como uma coroa de rainha para minha palhaço, que precisa ser coroada, e de repente a minha coroa não para na cabeça, não é? E essa é a minha problemática. Eu sou a coroa, eu sou a rainha, tô aqui no meio do meu discurso, blá, 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 já treino gramelô junto, né? E a minha coroa não para na minha cabeça, cai o tempo inteiro. O meu desafio, a minha problemática da cena como palhaça, é fazer com que isso, a minha coroa, super cara, né, de ouro, cravejada, não caia na minha cabeça durante o meu discurso. É isso. E aí, é para isso que serve a caixa de balangandã. Tem tudo de tucuté, como eu costumo dizer, tem de tucuté lá, objeto quebrado, vou tirar uma foto dela amanhã, não vou tirar agora porque ela tá lá no outro espaço. Mas vou tirar uma caixa da minha, ou uma foto da minha caixa de balangandã, vou colocar nos stories amanhã, tá bom? Essas são as minhas duas dicas, ou seja, sempre que possível, faça eventos em lugares onde tem um trânsito grande de pessoas, né? Ruas, eventos abertos, feiras livres, recepção de evento. E tem aí na sua casa a sua própria caixa de balangandã para poder treinar improviso. E você percebeu aqui que pode ser muito relevante para você treinar improviso, você pode crescer muito, você pode ter um aumento de repertório muito grande com isso, tá ok? Ó, um beijo pra você, fica bem, se cuida, que eu quero ver você mais por aqui, tá bom? Um beijo.